vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós, amém? Você sabe que o ser humano, ele tem um defeito. Qual que é o defeito do ser humano? Analisar a vida do outro, não é verdade? Quando nós deveríamos analisar a nossa própria vida. Quantos aqui já fizeram um check-up da sua saúde? Tem gente que faz anualmente, né? O check-up da sua saúde para ver como é que tá, as coisas como é que estão andando. E como é que é? A gente vai lá, a gente marca uma consulta no médico, a gente vai até o médico chega lá, faz o pedido dos exames, a gente vai e realiza os exames. Quando os exames estão prontos, a gente volta no médico e o médico analisa ali como é que está a nossa saúde. E às vezes precisa de algum reparo. Às vezes o médico olha para a gente e fala, ó, tá com deficiência aqui de ferro. A gente vai precisar dar uma ajustada nisso. Vitamina C, a vitamina D. Então a gente muitas das vezes se preocupa com o nosso corpo, com o nosso físico. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a gente é feito só de um corpo? A gente tem um corpo, uma alma e o quê? E um espírito. Em 3 João, no capítulo 1, no versículo 2, João fala assim para Gaio, que era um amigo dele: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo, e que esteja com boa saúde, assim como também está bem espiritualmente. João fala para Gaio. Gaio era um amigo que ele amava muito. E a gente vê nesse texto que ele estava preocupado não somente com o corpo dele, com o físico dele. João uniu o espiritual ao físico. E isso é importante para nós. Nós precisamos fazer um check-up. Como é que está a nossa saúde? A gente faz o check-up anualmente, como é que está a nossa saúde, mas e a nossa alma? Como é que está a nossa alma? Como é que está o nosso espírito? Por quê? Porque às vezes tem coisas que nós vivemos, e não é porque o nosso corpo está doente. Tem coisa que nós vivemos nas nossas vidas, porque às vezes a nossa alma está doente. O nosso espírito está doente. E hoje eu quero que você pare, reflita, analise e veja o que é que espiritualmente precisa ser ajustado. Sabe, faça uma análise. O que é que precisa de ser ajustado? O que é que precisa, o que que minha alma está precisando? O que é que o meu espírito está precisando? O que é que eu tenho de bom? O que é que eu tenho de ruim? O que é que precisa ser ajustado? E quando a gente fala disso, a primeira coisa que nós precisamos analisar é a nossa mente. Fala para o seu irmão assim, a mente. A mente é a primeira coisa que nós precisamos analisar. Romanos 12, no versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, vai dizer também: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas como é que está a nossa mente? Quais são os pensamentos que têm governado a nossa mente? Quais são os pensamentos que têm governado a nossa alma? Será que os pensamentos que nós temos são pensamentos bons, pensamentos de vitória, pensamentos que nos trazem alegria, ou são pensamentos que nos trazem frustrações, pensamentos que nos trazem, que são pensamentos de derrota, pensamentos de dúvida, preocupações? A nossa mente, ela é o principal alvo do diabo. Por que é o principal alvo dele? Porque ele sabe que uma mente renovada, ele sabe que uma mente de Cristo faz com que nós venhamos experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente renovada em Cristo, uma mente de Cristo, por mais que seja uma situação de dificuldade que ela esteja enfrentando, que ela esteja tendo que enfrentar, ela está declarando: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, independente de qualquer coisa, todavia eu me alegrarei. Em quem? No Deus da minha salvação. O diabo sabe que quem tem uma mente em Cristo, uma mente renovada, por mais dificuldade que ela enfrente, ela nunca para. Ela prossegue, ela vai até o fim, ela não desiste. É por isso que ele investe tanto na nossa mente, é por isso que ele está sempre tentando trabalhar, atingir o nosso psicológico, a nossa mente, para fazer com que a gente deixe de acreditar nos pensamentos de Deus, para passar a acreditar naquilo que Ele está falando. Adão e Eva, eles trocaram os pensamentos de Deus pelos pensamentos do diabo. Enquanto Deus não queria que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Ele não queria que eles morressem, pelo contrário, queria que eles provassem de tudo aquilo que Deus tinha para eles. O diabo, no entanto, estava querendo fazer com que eles não vivessem aquilo que Deus sonhava. E às vezes você está aqui e o pensamento que passa pela sua cabeça é de que: eu vou abandonar minha esposa, eu vou abandonar meu marido, essa situação que eu estou enfrentando, já estou enfrentando há muito tempo, e a única solução que eu vejo para isso é me matar, é dar cabo da minha vida. Às vezes os pensamentos que a gente está tendo é: vou sair da igreja, eu vou largar a obra, eu vou isso, eu vou aquilo. Enquanto Deus está dizendo para a gente em Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Sabe, todas as vezes que o inimigo, ele tentar colocar pensamentos maus em você, o que a gente precisa fazer? A gente precisa renovar a nossa mente. E como é que a gente renova a nossa mente? Renovar? Como assim renovar a minha mente? Como é que eu renovo a minha mente? A gente renova a mente através da palavra de Deus. A gente renova a nossa mente através da adoração, do louvor. Sabe aquele momento onde a gente às vezes está no carro, o vidro fechado, uma música toca, e a gente está ali naquele momento adorando ao Senhor, e a gente esquece de tudo que está rodando à nossa volta. A gente vê as pessoas andando assim, mas a gente parece que só tem você e Deus dentro daquele carro. É nesse momento que a gente renova a nossa mente. Sabe aquele momento onde você, dona de casa, vai fazer a sua faxina e você coloca ali uma pregação para ouvir, e enquanto você está faxinando, você está ouvindo aquilo que Deus tem para trazer no seu coração. Às vezes Deus te traz uma resposta naquele momento, e ali é onde a sua mente ela é renovada. Sabe quando você acorda de manhã cedo para trabalhar, e antes de trabalhar, você pega e lê um versículo, e você vê que aquele versículo é o versículo do seu dia. Ali você está fazendo o quê? Renovando a sua mente. E é nesses momentos que o diabo às vezes vai tentar colocar pensamentos em você, mas ele vai dar de cara com a porta fechada. Por quê? Porque você entendeu que ali naquele lugar está aquilo que para você é o mais importante. Que é quem? É Deus. É Deus. Se o diabo ele dominar a nossa mente, a gente tem que entender uma coisa: ele dominou a nossa vida. Adão e Eva perderam. Caim perdeu. Por quê? Foram pessoas que deixaram com que as suas mentes fossem dominadas.
Provérbios 23, no versículo 7, diz assim: porque assim como imaginar a sua alma, assim é. Agora, o que é que você está pensando de você? O que é que você tem pensado da sua casa, da sua família? O que é que você tem pensado diante do diagnóstico que você talvez recebeu? O que é que você tem pensado diante do seu casamento? O que é que você tem pensado das promessas, sobre a realização das promessas que Deus te fez? Porque se você pensar, se a gente pensar que a gente é derrotado, assim a gente vai ser, assim é. Se a gente pensar, eu não vou vencer, a gente não vai vencer. Se eu pensar, eu sou derrotado diante dessa situação, é isso que a gente vai ser. A Bíblia fala sobre os 10 espias, né? Foram lá espiar a terra que Deus falou que iria dar para eles. Deus falou que ia dar. E quando eles voltaram, o relatório que eles deram foi um relatório ruim, dizendo que não tinha como, que ali era terra de gigantes, que aquela terra era fortificada. Eles chegaram a se comparar como gafanhotos, começaram a espalhar para o povo medo, pânico. Disseram que se fosse contra aqueles gigantes iriam morrer. E o que foi que aconteceu? Aquilo que eles pensaram. Aquilo que eles pensavam foi o que aconteceu. Então, sabe, renove a sua mente. Renove a sua mente através do louvor, através da adoração e principalmente através da palavra de Deus. Nós somos aquilo que nós imaginamos. Preencha a sua mente com as coisas do alto, com as coisas que Deus falou com você, com as promessas que Ele te deu, não com as coisas que vêm de baixo, com as coisas que vêm do inimigo, pensamentos que não vão te trazer paz, pensamentos que são maus, pensamentos que vão te trazer desespero, aflição, frustração. Creia naquilo que Deus falou com você. Agora, qual é a segunda coisa que nós precisamos analisar em nós mesmos? A nossa visão. Gênesis 15, no versículo 5, diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Agora eu te faço uma pergunta: você está conseguindo ver, você está conseguindo enxergar aquilo que Deus ele tem preparado para você? Você está conseguindo ver isso? Abraão, ele não estava conseguindo enxergar aquilo que Deus tinha para ele, porque ele estava dentro de uma tenda. E tem lugares que às vezes nós nos encontramos e esses lugares, eles nos cegam. Eles nos cegam daquilo que Deus ele tem preparado para as nossas vidas. Às vezes você não está conseguindo enxergar e você fica dizendo, mas é que, sabe pastor, o lugar onde eu estou, o lugar onde eu me encontro é um lugar de tanta dificuldade. O lugar onde eu me encontro é um lugar de tanta adversidade. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, foi no deserto que Deus ele começou a realizar os maiores milagres que o povo de Israel viram em toda a sua história. Foi na cova dos leões que Daniel viu um Deus, o poder de um Deus que faz com que a boca do leão seja fechada. Fez com que um rei se dobrasse diante de Deus. Foi na fornalha onde Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram o maior encontro de suas vidas. Foi nesses lugares. Então sabe, por mais difícil que seja a situação que você esteja enfrentando, se exponha aos céus. Assim como Deus fez com Abraão, levou ele para fora, para ele olhar para os céus. Se exponha para a palavra de Deus, porque Ele vai te mostrar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Ele vai te mostrar todas as grandezas, todas as coisas que Ele tem para realizar. Ou você acha que Deus ele tem pouca coisa para você? O que é que você acredita que Deus ele pode fazer na sua vida? O que é que você acredita que você pode viver? Será que você está conseguindo enxergar
aquilo que Deus tem para você? Apocalipse 3:18, na parte final do versículo vai dizer assim: comprem de mim colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Será que a nossa visão, ela está distorcida? Será que a nossa visão está muito aquém daquilo que Deus quer para nós? Daquilo que Deus quer para você? Por que eu falo isso? Porque tem muito crente hoje em dia que ele tem astigmatismo espiritual. Tem muito crente hoje em dia que tem miopia espiritual. Ele não consegue ver nem o presente e nem o porvir. Ele não consegue ver nem o que está perto, nem o que está longe. Ele não consegue enxergar o presente e o futuro. Sabe, a gente tem que olhar para o presente sonhando com o futuro. Eu posso dizer para você que eu creio na restauração da sua família, eu creio na restauração da sua vida financeira, eu creio na restauração da sua saúde, eu creio em todas as promessas que Deus te prometeu, que Deus te fez. Mas você tem que enxergar isso. Eu simplesmente crer não é o suficiente para mudar a sua vida. Você que tem que crer, você que tem que tomar atitude, para você provar daquilo que Deus ele tem para você. Você precisa enxergar, sabe, a partir de hoje fala: Deus, abre os meus olhos, eu quero ver aquilo que o Senhor tem para você, para mim, eu quero ver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu me exponho aos céus, eu busco a palavra, me revela, me fala, Pai. É isso que a gente tem que fazer, sabe, por mais que a gente olhe o presente, a gente tem que sonhar com o futuro. Por mais que a gente chegue em casa e às vezes a gente vê a nossa família toda perdida, o que é que Deus fala? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe? Por mais que a gente chegue em casa e vê as coisas difíceis, não, a gente vai crer, a gente vai sonhar naquilo que Deus prometeu que vai fazer. E se Ele prometeu, Ele é fiel para quê? Para cumprir. Ele vai realizar. Agora, além de nós fazermos uma autoanálise da nossa mente, da nossa visão, a gente também precisa fazer uma análise do nosso coração. É o último que a gente vai ver aqui. Mas não é porque é o último que é o menos importante, não. Porque Provérbios 4, no versículo 23, diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora, como é que está o seu coração? Como é que está o meu coração? Como é que está esse coração? A gente sabe que o coração, ele recebe sangue e ele doa sangue, não é verdade? E como que ele faz isso? Através das veias, das artérias. Mas será que o nosso coração, as veias do nosso coração, não estão entupidas? Entupidas de quê? Às vezes as veias do nosso coração estão entupidas pela falta de perdão. Às vezes está entupida pelo pecado. Às vezes está entupida pelos ciúmes, pela inveja. Às vezes está entupida pela maledicência. E o nosso coração é algo que a gente precisa muito cuidar dele. O diabo, Lúcifer, ele caiu por causa do quê? Por causa do quê? Coração. Coração. Será que o nosso coração está cheio de orgulho? Como assim cheio de orgulho? Não sou orgulhoso não. Às vezes nós somos. Porque às vezes a gente faz prevalecer na nossa vida a nossa vontade. E não a vontade de Deus. Isso é o quê? Orgulho. A gente precisa entender que a gente tem que ter um coração humilde, um coração perdoador, um coração quebrantado, um coração obediente. Davi, ele foi chamado de alguém segundo o coração de quem? De Deus. Por que ele foi chamado assim? Porque ele tinha um coração quebrantado. Por mais que ele errou, ele pecou, ele fez o que era mal, ele errou sim, ele errou. Mas ele se quebrantou. E a palavra de Deus diz que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Talvez você chegou aqui e você errou.
Talvez você chegou aqui e você fez uma análise de si mesmo nesse momento, da sua mente, da sua visão, do seu coração, e você viu que o seu coração está tomado por pecado, a sua visão, a sua mente. Às vezes você viu que está precisando ali de um ajuste, está precisando de uma mudança. Mas, se você tiver um coração quebrantado, já, agora, nesse momento, a gente vai orar. Se você se apresentar diante de Deus com um coração quebrantado, Ele é fiel para te perdoar de tudo aquilo que te afastou dele até hoje. Ele é fiel para realizar tudo aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. É porque nós sempre devemos olhar para Deus. A Bíblia fala: veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Todas as vezes que a gente orar, todas as vezes que a gente entrar diante da presença de Deus, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos olhar para Deus e ver o que é que precisa ser ajustado em nós. E aonde isso começa? No nosso coração. É no nosso coração onde a gente toma a decisão. É com o coração quebrantado que a gente se sujeita à palavra de Deus.